Boa tarde, meu nome é Alexandre Padilha Meu nome é Caio Carvalho. O meu, Gabriel Scarpim. E o meu é Pedro Augusto. e hoje nós vamos falar sobre a propaganda durante o governo Vargas, tendo o corte histórico começando na Revolução de 30 e terminando no fim do Estado Novo, em 45. E bem, esse corte histórico ele é marcado, dentre outras coisas, por ser um momento pós-crise de 29, onde as críticas ao liberalismo econômico e até mesmo ao liberalismo, à democracia liberal, eram constantes. Esses dois conceitos eram atacados e questionados com frequência. Com esses ataques e questionamentos para com esses dois conceitos, a ascensão de regimes autoritários pelo mundo, principalmente na Europa, foi meio que inevitável nessa época, aonde destacamos os regimes nazifascistas de Mussolini e Hitler e os regimes comunistas do stalinismo na antiga União Soviética. Durante esse período também começou a industrialização no Brasil, tendo também os sindicatos ganhando muita força, já que os imigrantes vindos da Europa para o Brasil, eles vinham com uma forte base sobre os sindicatos e também uma ideia de como organizar melhor e utilizá-lo. Nessa época, diversas instituições foram criadas e introduzidas no Brasil também. Um de seus principais exemplos é a DIP, o Departamento de Empresa e Propaganda, que foi inspirada em modelos de outras ditaduras mundiais de sua época, cujo seu principal objetivo era fazer propaganda e promover seu ditador. Era um órgão de difusão cultural alinhado com os princípios do governo, tendo como objetivo a formação moral e patriótica do povo. Outro ministério que foi muito famoso nessa mesma época foi o Ministério da Saúde e Educação, aonde federalizou e unificou a educação no Brasil, com o objetivo de controle de massas, que fez com que a educação estadual fundamental fosse obrigatória. Bem, falando sobre os métodos de propaganda, um dos exemplos é a propaganda dentro da mídia, que eram propagandas forçadas pelo governo, que o governo forçava os meios de mídia a transmitirem. Esses meios eram principalmente rádio, jornal e, em alguns momentos, televisão e TV. E um exemplo dessa propaganda eram a exibição obrigatória de documentários, que aconteciam em alguns horários da televisão e em alguns momentos antes de sessões de cinema começarem. E nesses documentários, realizações do governo eram exaltadas e promovidas. E um outro exemplo é a lei que obrigava todo estabelecimento comercial a ter uma foto do presidente, do ditador. E essa política de existir uma foto obrigatoriamente em cada estabelecimento comercial era uma cópia de uma das políticas nazistas, de uma das políticas criadas pelo ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. E o Joseph Goebbels era, inclusive, um influenciador dos responsáveis pela DIT, dos responsáveis pelo Ministério da Propaganda Brasileira durante esse período. Bom, outro exemplo de autopropaganda eram as leis trabalhistas, que eram utilizadas para controle populacional dos habitantes do Brasil e como autopropaganda, como já foi dito no início da frase. Entre elas, a redução da carga horária de trabalho para 48 horas semanais e férias remuneradas. Uma das propagandas feitas por Getúlio Vargas foi o Dia do Trabalho, uma data na verdade já existente, conhecida anteriormente como Dia do Trabalhador, mas a qual Getúlio se apropriou como uma autopropaganda da sua reforma das leis trabalhistas. Também, Getúlio dizia que essas reformas eram um direito dado pelo Estado, como se fosse um presente do Estado para o povo no bem-estar no trabalho. Também, durante o Dia do Trabalho, que em alguns anos Getúlio anunciava o reajuste do salário mínimo. O Ministério da Educação e da Saúde também interviu e fez diversas mudanças em como funcionava o ensino no Brasil. Em um período anterior, o ensino brasileiro privilegiava apenas os filhos de grandes senhores de terra, pois ele possuía maior renda. Agora, com o desenvolvimento das atividades urbanas, por consequência das atividades industriais, o trabalhador nas fábricas começou a ganhar atenção.
por causa do processo de industrialização. Em questão da educação, ela começou a promover a ideia da construção intelectual do indivíduo ligado com a questão do corpo. O corpo está em evidência a partir de agora, junto com o mental. Ele deve ser cuidado, pois é a arma, o instrumento utilizado nas questões ligadas ao trabalho nas fábricas. Por conta dessa concepção de um corpo saudável, enquanto um instrumento de trabalho, o ensino da educação física se espalhara. Dessa maneira, a educação física proporcionaria aos alunos o desenvolvimento harmonioso do corpo e do espírito. Tem-se assim a educação no Estado Novo, servindo como uma forma de qualificação da mão de obra. Assim, mais do que um processo educacional, ela auxiliaria o desenvolvimento econômico do Brasil, produzindo o novo homem para o novo Brasil, que Vargas desejava construir, junto com os valores nacionalistas, enaltecendo os heróis nacionais e seus valores conservadores. E esse foi o nosso programa. Obrigado pela sua atenção.